Boa noite, pessoal. Aqui é o Leonardo. E hoje estou aqui com vocês, né, para contar a vocês sobre o manhwa. Você não sabe o que é manhwa? Não se preocupe, eu vou te explicar. Manhwa é basicamente um mangá sul-coreano. É a mesma coisa, só que com um nome diferente. O clássico copia, mas não faz igual. Enfim, eu tô aqui para falar sobre uma obra chamada High Society, né? Aqui tá mais ou menos a capa, né? Aqui tá a capa do manhwa e é básica, e eu vou dar um leve resumo da história. A Adele, vulgo a protagonista, que é a mulher de cabelo verde lá da imagem, é uma engraxate lá de Saint-Mar, que é uma ilha luxuosa e tudo mais, mas ela mora em uma favela. E ela tá prestes a, sei lá, ser vendida ou não sei. Não sei. Ou ela tá prestes a perder a proteção lá do dono do morro, ou é alguma coisa assim. Daí ela acaba um dia engraxando os sapatos de César Bonaparte, um jovem alto, bonito, rico, poderoso e muito mais. E é o seguinte: o César tá noivo de uma mulher, né, chamada Lucrécia. Então, mas só que o César não quer se casar. Então, a Adelaide e ele fazem um trato. A Adelaide vai fingir ser a irmã perdida dele. Em troca do César, em troca ela recebe casa, comida e muito mais. E é o seguinte: a Lucrécia tem um irmão chamado Ezra. Ezra. Não, não é o Ezra Miller. É esse carinha aqui, ó. Parece um cara direito, né? Parece um cara normal. Normal. Mas não se enganem, ele é um classista. Eu sei disso devido aos spoilers que eu procurei. Sim, eu procurei. E é o seguinte: a Lucrécia é uma tremenda de uma doente. Ela é uma yandere que quer se casar com o César, ele querendo ou não. Daí então. Então a trama se desenrola a partir daí, né? Só que uma coisa. Daí é uma história de romance onde o César aos poucos vai se apaixonando pela Adelaide. Só que tem uma coisa que me pega, é que o cara no início, o cara é a definição de escroto. Escroto, cara. O cara teve uma vez em que a Adelaide, ela tava lá, né? Aprendendo boas maneiras, porque ela é da favela. Imagina só você chegar com 38 num baile. Mas o seguinte, ela tava lá aprendendo boas maneiras com uma senhora muito rude, que faz ela andar com sapatos de tamanho menor, né? Mas então, uma hora, uma hora o César ele aparece e começa a pisar no pé machucado dela. Eu sei que é um dark romance, eu sei, mas não dá, cara. Não dá. Mas daí você deve estar pensando, pô, cara, então a moça vai ficar com o Ezra, não é? É melhor ficar com um cara. É melhor ficar com um cara que é classista do que um cara que te machuca.
Não, meus amigos. Ela vai ficar com o César mesmo. É. Sistema é foda. E é o seguinte. A Adelaide... ela basicamente não tem personalidade. Ela não tem personalidade nenhuma. E High Society tem uma coisa que eu desprezo nas histórias de romance. Tipo, eu desprezo mesmo. Que é o seguinte. Você tem um cara que é ruim, mas ele é o protagonista. Daí você tem que criar um cara ainda mais ruim para poder justificar o que o protagonista faz. Para o protagonista ser a opção menos pior. E é assim que acontece. Em todos os livros, basicamente. 365 dias. Deixa eu lembrar. Crepúsculo. Crepúsculo nem tanto, né? Crepúsculo nem tanto, porque o Jacob e o Edward estão... eles podem ser o que são? São. Mas eles pelo menos não machucam a Bella. Apesar da Bella querer morrer toda hora, né? O próximo é 50 Tons de Cinza também. Também tem esse negócio, né? Tem o Jack Hyde, que quer ficar com a Anastácia, né? E também tem aquele cara da friendzone da Anastácia, que tenta agarrar ela bêbada. E eu acho que o único que não tem isso é o After. Eu acho que o único que não tem é o After. Mas enfim. Eu gostaria... eu vou criar uma fanfic aqui e agora. Que a Adelaide manda o Ezra e o César irem lá para aquele lugar e ela volta para Kimora, que é o nome da favela, e ela vai lá e encontra o amigo de infância dela que virou um padeiro. Os dois vivem felizes para sempre e fim. Isso seria 1000 vezes melhor que o final. Ah, e tem outra coisa que o César fez junto com a Adele. Fez para Adelaide. Que é o seguinte. Ele, uma hora lá no manhwa, ele não dá muita atenção pra ele, né? Ela não dá muita atenção pra ele. Daí, então, ele leva ela pra um baile de máscaras. E dá uma máscara que não tem boca, que você tem que ficar segurando com a boca. Tipo assim, ó. E, então... Bom, essa máscara que se chama Moreta tem um significado que pode dizer que ela quer ser atacada, quem usa essa máscara, né? E daí as pessoas começam a atacar a mulher. E o César fez isso de propósito. Eu sou Leonardo Luiz Hascremer e até mais, meus queridos. Se cuidem.